Om Saran, bom dia, sejam bem-vindos à Casa do Senhor. Hoje é uma data muito especial, não é? Ganesha, ou Ganesha Chaturthi, é o dia que se comemora, é o dia, vamos dizer assim, né, em que Ganesha se manifesta no mundo para os devotos. É isso que se comemora nesse dia. Então, esse Chaturthi tem a ver com fases da lua. Existem vários Chaturthis referente a outras deidades também, mas esse especificamente de Ganesha ou Vinayaka é muito especial mesmo. Primeiro porque é um dos mais conhecidos Chaturthis que existem, né? Ou mais sagrado do ponto de vista do devoto, não é? Para vocês terem uma ideia, Sai Baba, vocês vão ver aí no discurso que eu trouxe hoje, que por sinal é um discurso do dia 18 de setembro do ano de 2004, e esse ano é 18 de setembro, no caso amanhã, a data. Então, a data do Ganesha Chaturthi realmente é amanhã. E que é 18 de setembro. E esse discurso que eu trouxe aí, que vai ser lido, é de 18 de setembro, exatamente por coincidência, né? Não fui eu que escolhi, por acaso caiu. Quando eu escolhi um discurso, e quando eu vi a data era essa. Então, isso é muito bom. Mas de qualquer forma, vocês vão ver ali no discurso que Sai Baba fala, ouçam com atenção que Sai Baba fala sobre a grande importância de Ganesha. Hoje quem vai falar é o vice-presidente aqui do centro, Vitor Hugo, nosso jovem, promissor, futuro dessa organização, não é? Nossa esperança. Então, o que acontece? Vocês vão ver Sai Baba falando ali da grande importância dessa data. Ele mesmo diz ali, você pode até, não quero fazer puja nenhum, quero adorar deidade nenhuma, quero adorar nada, mas por favor, não deixe de adorar Ganesha. Isso é o que Sai Baba fala, para vocês verem a importância. Não quer fazer a puja, não quer adorar nada, mas não deixe de adorar Ganesha, para vocês verem a importância. E mais uma vez a gente volta àquela situação, não é? Em que a gente pode achar estranho na nossa cultura esse tipo de coisa de Ganesha, não é? O que significa isso? Por que elefante? Tudo isso, esses questionamentos são normais. A gente fica em dúvida mesmo. Já houve muita dúvida aqui mesmo. Uma época nós nem cantávamos mais com Ganesha por causa desse tipo de dúvida, porque é uma dúvida natural da nossa cultura. Mas é importante que, como eu falei da outra vez, essa questão de avatar, que também não é muito entendido no Ocidente, nas outras religiões, que a gente dê atenção, que entenda que essas informações, essas coisas que nós achamos estranhas à nossa cultura, são para culturas de todos os mundos. Não é hindu. Fala, Beth. É uma resistência natural, porque a gente não está acostumado e não entende. A resistência é porque não entende. Por isso que a gente insiste tanto que se leia a mensagem de Sai Baba. Porque, veja, Sai Baba já disse que ele quer que a gente entenda que a nossa organização tem o nosso modo de ser. Primeiro, não tente mudar o modo de ser da organização Sai. Ele fala isso no livro Conversações. Não tente mudar. Entenda que nós temos o nosso caminho. E nós temos que insistir nesse caminho. Aqui tem sânscrito, é isso mesmo. E vocês podem... Houve uma época também que eu fui chamado a atenção, porque estava ensinando sânscrito para as crianças, né? E não se podia falar sânscrito aqui, natural, isso da nossa cultura, a gente entende, mas depois se entendeu, não é? Que tem que ser... Eu já li aqui para vocês um trecho do livro de Sai Baba, o Prema Vahini, que ele diz assim: se quem fala que sânscrito é difícil, está prejudicando. Não é para falar que é difícil, ele não quer que fale isso. Não é para dizer que sânscrito é difícil. As palavras deles é o seguinte: sânscrito é o idioma perfeito para o sistema vocal humano. É perfeito. Mas eu não consigo falar.
É porque você não está acostumado. Mas é não só perfeito, é a linguagem dos deuses. Então, veja, essas coisas que são estranhas, que parecem que são de outro mundo ou de outra cultura, nós temos que abrir um pouco a mente e tentar entender. Por isso que a gente pede para as pessoas virem falar, ouçam, né, aqui uma mensagem que o Vitinho vai falar sobre Ganesha, procurem entender, e eventualmente, principalmente quem vem pela primeira vez, tem alguém vindo pela primeira vez aqui hoje? Então, seja muito bem-vinda, que bom que está aqui. Então, entenda que é preciso compreender. Sai Baba não falaria todas essas coisas, Ganesha, sânscrito, o tempo todo, escrevendo livros também com muitos termos em sânscrito para o mundo todo, se isso não fosse importante. Ele não teria dito assim, pare de falar de sânscrito difícil, divulgue sânscrito, ensine sânscrito. Ele fala para ensinar sânscrito. Isso é estranho para a nossa cultura? Mas é a vontade dele. E é mais uma prova de que essas coisas fazem parte da nossa organização, não devem ser encaradas como algo que pode afastar ou dificultar o acesso das pessoas, porque a organização tem um propósito. Isso tem que ser muito bem entendido. E se às vezes, eventualmente, a gente não entende alguma coisa, procure entender, converse com os mais velhos, Betinho, Rosélia, que conhece mais, que são mais antigos, para perguntar essas coisas. Certo? Mas procure entender, procurem ler o que a gente sempre fala, leiam a mensagem divina, entendam, procurem entender e ouçam também quando esses meninos assim, tão devotados como é o caso do Vitinho, que vai vir falar agora, vem aqui falar pra gente, tá bom? Om Sairam, boa cerimônia a todos. Om Sairam, queridos irmãos e irmãs, primeiramente eu ofereço meus pensamentos e palavras ao Senhor Sai Ganesha, que Ele abra nossos caminhos, nos conceda inteligência, discernimento, determinação necessária para seguirmos nesse caminho espiritual, que reconheçamos essa importância desses festivais, a importância de estarmos aqui juntos. Temos uma sequência boa, de festivais. Semana passada foi o Senhor Krishna Janmashtami, um dos festivais mais comemorados de toda a Índia, dos hindus e por toda a literatura védica, E o Senhor Ganesha também, como o Palmeirinho muito bem comentou, é uma deidade, uma aparição do Senhor muito famosa, muito conhecida, acho que até assim no Brasil e fora da Índia, é uma das que as pessoas mais conhecem, mais já viram a forma, já escutaram falar. Então é muito interessante que a gente pesquise e aprenda mais sobre isso, E o dia, na verdade, é terça-feira agora, dia 19, que a gente comemora Ganesha Chaturthi. Mas como esse domingo é a cerimônia mais próxima, a gente está comemorando hoje. E eu gostaria de começar falando para as pessoas a história, como que, principalmente da forma do Senhor Ganesha, que é muito interessante, A gente tem aqui um quadro, mas acredito que todos já tenham visto alguma vez, E é muito interessante a forma dele, como que se deu, essa aparição dele nesse formato, E existem muitas versões dessa história, porém, uma das que, tudo que eu pesquisei foi a que eu mais vi, é a seguinte, que Parvati, a esposa do Sr. Shiva, Sr. Shiva, em determinada época, ele estava viajando muito, ele estava em muitas viagens de peregrinação, meditações, e acabou que ela estava muito tempo sozinha, E ela decidiu ela criou, na verdade, uma estátua, Ela fez uma estátua de um menino. E com o tempo, ela decidiu dar vida a essa estátua desse menino, E deu vida à estátua do menino e começou a ter ali, uma relação de mãe, criou um afeto com aquele menino, e assim se criou essa relação. E com o passar do tempo,
Ele também, né, o menino passou a ter uma relação de filho com mãe, e foi muito interessante a dedicação dele com ela, a proteção, a gratidão dele com a mãe, né? E teve um determinado dia que ela foi tomar banho em um riacho e pediu para que o menino ficasse na frente, na entrada ali do caminho, tomando conta, né? E era próxima da casa deles. Ela pediu que ele ficasse ali fazendo uma guarda, né? Enquanto ela se banhasse. E aí foi muito interessante que justamente nesse momento, o Sr. Shiva, ele volta, né, da sua peregrinação depois de meses. Ele retorna e no meio do caminho ele se depara com esse menino na frente, ali fazendo uma espécie de guarda, né? Ele tentou passar e o menino bloqueou ele, falou: não, você não pode entrar aqui. Aí ele achou estranho, né? Sr. Shiva, ele achou estranho e falou: como assim não posso entrar? É minha casa, né? Aí mora minha esposa, quem é você? E aí eles começaram a travar ali uma discussão, começou a ficar cada vez mais caloroso e começaram literalmente a brigar, né? O menino não deixava ele passar de jeito nenhum, né, o Sr. Shiva, e começou aquela briga ali com espada mesmo, com armas. Em determinado momento o Sr. Shiva se cansou e com o tridente dele, né, e arrancou a cabeça do menino. O menino caiu já estirado no chão, e com esse barulho dessa briga toda, Parvati veio correndo, né, mas quando ela chegou já não dava mais tempo, o menino já estava caído no chão, ela já caiu também desesperada, né, brigando com ele: o que você fez? Você está doido? E o Sr. Shiva ficou assim, sem entender, né? Mas quem é essa criança? Não, ele é nosso filho. E você acabou de matar o nosso filho, você tem que resolver isso agora, você tem que dar um jeito nisso. E o Sr. Shiva ficou ali consternado também, ficou desesperado. E ele saiu em busca assim, ele falou: primeiro ser vivo, primeiro animal, qualquer coisa que eu ver na minha frente, eu vou arrancar a cabeça para botar no lugar desse menino. E aí ele saiu. E na hora ele se deparou com um elefante, né, nessa hora. E ele falou: vai ser o elefante mesmo, é você mesmo, né? E arrancou a cabeça do elefante, trouxe e encaixou no menino, e deu vida ao menino, né? E a partir daí a gente tem a forma que a gente conhece, né, do Sr. Ganesha. Nem sempre ele teve essa forma, só para a gente entender, né, uma ilustração, né? Mas essa é uma das versões, né? Existem várias outras, mas essa é uma das versões mais contadas, né? E é interessante porque tudo tem um significado, tudo tem um propósito, né? O Palmeirinho sempre comenta, às vezes a gente não pode entender, mas a gente tem que estudar, tem que, né, tentar se esforçar para compreender o significado de tudo isso, né? E o elefante, a gente sabe que é um animal super inteligente, um animal muito inteligente, né? É praticamente o mais inteligente da selva, né? E o Sr. Ganesha, ele é um dos que nos concede muito isso, né? E não só isso, ele é o que nos concede, nos dá exemplo de pura determinação, discernimento e inteligência, né? E é justamente isso que nós temos que desenvolver para poder atingir e alcançar a meta, né? O objetivo último. Então nós devemos sempre rogar ao Sr. Ganesha que ele nos conceda, né, a inteligência, né? E principalmente, né, uma das maiores qualidades, atributos que o Sr. Ganesha tem e nos oferece é de abrir os caminhos, né? Acho que é o que mais se fala, o que mais Swami fala, né, sobre ele, o que mais Sai Baba fala e dá de exemplos, é justamente isso, de abrir os caminhos, remover os obstáculos, né, tanto materiais, mas principalmente espirituais, né, que nos ajude, né, a remover esses obstáculos. E a gente pode reparar, acredito que muitos que já frequentam aqui há um tempo já possam ter reparado, que sempre no início da reunião de cânticos dos bhajans, a gente sempre começa com os bhajans para Ganesha, né? E isso realmente é uma prática em toda a organização Sai, uma prática de todos os centros. Swami, né, Satya Sai, que recomenda sempre isso, né? É também uma prática muito forte dos hindus, né? Eles sempre abrem
e não só espiritual, né? Isso que é interessante. Qualquer empreendimento que você faça, qualquer coisa que você vá se esforçar, que você se dedique a fazer, né? Ele nos recomenda isso, né? Que a gente ofereça primeiramente ao Senhor Ganesha, né? As nossas reverências a Ele, que Ele nos ajude, né? Justamente a abrir nossos caminhos, né? E nos conceder essa iluminação. E outra coisa interessante também é que ele tem muitos nomes, né? Todas as deidades, todas as formas, elas têm muitos nomes por elas terem muitas qualidades, muitos atributos, né? E um dos nomes, né, vários dele que ele tem, é Vinayaka, Ganapati, Vigneshwara, né? E cada um tem um significado de uma qualidade que ele tem, né? E eu tenho algumas historinhas aqui também que a gente vai poder entender como que ele acabou ganhando tais nomes, né? Por exemplo, Nayaka é que ele não tem, Vinayaka é porque ele não tem nenhum outro líder, né? Justamente esse exemplo do leão, do elefante, que é um dos maiores líderes, né? Juntamente com o leão, que Swami sempre cita, né? Dos jovens sai, que devem ser como leões, né? Em questão de liderança, mas o elefante também tem isso. E a Swami dá até o exemplo de que numa floresta você pode ver pegadas de diversos animais, mas a maior pegada é sempre do elefante, né? E sempre ele está na frente, né? Ele sempre lidera o caminho. Bom, gente, outro detalhe muito interessante sobre a forma, né, do Senhor Ganesha, e é muito bacana essa história também, que ele foi o que compilou os Vedas, né, as escrituras sagradas. Foi o Senhor Ganesha que compilou, e é muito bacana que ele estava escutando do Senhor Vyasa, né, que é um dos maiores gurus de toda a humanidade, de toda a história. O Senhor Vyasa estava recitando as escrituras sagradas, né, em completo transe, ali recitando as escrituras, e o Senhor Ganesha estava tomando nota, né, tomando nota com uma pena. Só que em determinado momento a pena dele quebrou, ela parou de funcionar, e o Senhor Vyasa não parava de falar, continuou falando, né, recitando ali, e ele ficou desesperado, não sabia o que fazer. Ele tinha que tomar nota, né, de tudo, e ele viu que o único jeito, ele pegou a presa dele direita e quebrou a presa dele e continuou escrevendo, né, tomando nota de tudo que o Senhor Vyasa estava falando. Vocês podem reparar, né, que em praticamente todos os quadros, estátuas, né, todas as formas que as pessoas reproduzem, o Senhor Ganesha sempre com essa presa direita quebrada, né? Alguém pode pensar, poxa, mas por que isso? Então foi justamente essa história, muito interessante. E aí eu gostaria só de ler uma parte aqui que Swami diz, para nos ajudar a refletir. E ele diz assim: quando não existe nenhum caminho para seguirmos na selva, é o elefante que caminha por ela e cria um caminho para nós. Semelhantemente, nesta selva da vida, é Vinayaka, com cabeça de elefante, que mostra o caminho ideal para todos nós seguirmos. E tem uma outra história que eu gostaria de contar, que eu li recentemente, uns 2 meses atrás, que eu estava lendo alguns discursos de Swami, e ele conta essa história, que eu achei muito interessante, né, que certa vez foi aberta uma competição para ver quem que ia ser o líder dos Ganas, o líder dos deuses, né? E era uma competição ali com o outro filho do Senhor Shiva, Subramania, né, entre vários outros ali que participaram dessa competição. E a competição era a seguinte: era quem desse uma volta no planeta o mais rápido possível, né? O Senhor Shiva estava ali com todos os deuses, e quem desse uma volta mais rápido e voltasse para ali ia ser considerado o líder dos deuses. E aí começou a competição, né? Cada um foi ali no seu carro, no seu veículo, uns correndo, Subramania foi em cima do seu pavão, voando, né? Então cada um foi de uma forma e todo mundo saiu disparado. E o Senhor Ganesha, não sei se vocês também já repararam, outro detalhe interessante, é que sempre tem um camundongo, um ratinho, né, nos pés dele. E esse é o veículo do Senhor Ganesha. E ele saiu nessa corrida em cima do camundongo. Só que ele ficou muito prejudicado, né? A velocidade dele, todo mundo saiu disparado e ele, tadinho, ficou lá em cima do camundongo. O camundongo ia devagarzinho tentando ali. Só que em determinado momento, já mais à frente, o Senhor Ganesha se depara com
simplesmente Narada Muni, né, o filho do Sr. Brahma. E aí é interessante que é o seguinte, Narada ele é, né, um Brahmane solitário, viajante, né, renunciante, e na época isso era considerado um sinal de má sorte, você encontrar um Brahmane renunciante, era um sinal de má sorte. E aí o Sr. Ganesha já ficou um pouco preocupado com isso, né, ficou já um pouco estressado. E a primeira pergunta que Narada fez para Ganesha foi para onde ele estava indo. E aí outro detalhe é que essa era uma outra pergunta que significava azar, né? Era um significado de má sorte, a pessoa te perguntar para onde você estava indo. E ele foi justamente as duas coisas, ele encontrou um Brahmane e a pergunta que ele fez, a primeira pergunta foi essa. Então ele ficou totalmente ali preocupado, estressado com isso, mas Narada rapidamente acalmou ele, né, e Ganesha explicou, né, que estava nessa competição, que tinha que dar uma volta no mundo, né, para ver quem ia ser o líder dos Ganas, dos deuses. E aí Narada falou para ele, poxa, é muito simples, o universo, o planeta, tudo veio de quem? Veio do Senhor, não é mesmo? Então faça o seguinte, escreva o nome do Senhor no chão e dê uma volta no nome dele e volte reclamando para Shiva, reclamando o prêmio, né, pedindo o prêmio. E assim ele fez, ele achou que realmente tem sentido, né? E o Sr. Ganesha escreveu o nome do pai, Shiva, escreveu no chão e deu só uma volta no nome dele e voltou para ele pedindo, né? Voltou para reclamar o prêmio. E quando o Sr. Shiva viu ele falou, não é possível que você já está voltando, mal começou, o que aconteceu? Ele ficou assim sem entender. E aí o Sr. Ganesha explicou que encontrou Narada falou para ele fazer isso, e ele falou, muito bem, está certo, né? Abençoou o Sr. Ganesha e deu a ele, né, concedeu a ele esse prêmio ele foi aclamado como Ganapati, um dos nomes que o Sr. Ganesha tem, Ganapati, que significa o líder dos Ganas, né, dos deuses, e Vinayaka, o líder de todos. Por isso que é até dito que o Sr. Ganesha é um dos únicos que não tem guru, não tem mestre, né, porque ele é justamente esse grande líder. Então ele não tem, é outra característica, né, porque praticamente todos têm um guru, um mestre espiritual, mas o Sr. Ganesha não tem. E uma outra reflexão, gente, que é muito interessante a gente fazer, ainda mais que a gente vê agora do domingo passado, né, do aparecimento do Sr. Shiva, do Sr. Krishna, perdão, e hoje Ganesha, é que o Swami diz, né, para a gente entender e refletir qual que é o significado de tudo isso, de todos esses festivais. Né? Poxa, será que se a gente não fizer uma festa para Ganesha, a gente não comemorar, né, o aniversário dele, será que ele vai ficar chateado? Será que é por isso? Não, né? Swami diz que o Senhor ele não tem nascimento, não tem morte, né? Ele é testemunha eterna, né? Ele não tem começo nem fim. Então, tudo que o Senhor tem para conosco é pura misericórdia. Então esses festivais, Swami diz, né, Satya Sai, quando a gente diz Swami, é nosso Senhor, né, Sai Baba. Swami é uma das palavras para a gente dizer, de chamar o nosso mestre, nosso guru. E Sai Baba ele dá esse exemplo, né, que os festivais são instrumentos, são grandes oportunidades que nós, devotos, temos de estar cada vez mais pensando nele, né? São oportunidades de intensificar o nosso sadhana, de intensificar a nossa devoção, né? É por isso que você vê nos festivais nós temos, né, um altar tão bonito, né, com mais flores, né, com mais decorações, e é justamente isso, né? Para tudo isso estar aqui, para toda essa festa acontecer, muitos devotos tiveram que trabalhar para isso. Então, quando uma pessoa vai lá comprar flor para oferecer, né, para o Senhor, a gente já está pensando nele. Né? Então, tudo isso, por isso que são oportunidades, esses festivais, são oportunidades que a gente tem de cada vez mais estar pensando nele. Né? Eu tive que parar, estudar um pouquinho mais, né, sobre o Sr. Ganesha, meditar nele, né, para poder vir aqui falar um pouco. Então, justamente são oportunidades que ele nos dá nesses festivais de intensificar a nossa devoção, né? Ele até dá o exemplo de que a gente, né, coloca roupas bonitas para ir para o festival, né, deixa as roupas velhas, coloca roupas novas,
Ele diz que devemos fazer isso também com os nossos hábitos, né? Com os nossos vícios, deixar os vícios, deixar os hábitos ruins, né? E criar novos e bons hábitos, né? E já gostaria assim de praticamente concluir com uma leitura um pequeno trecho que o Swami fez, né, em um desses festivais do Sr. Ganesha, e que ele diz assim: o que vocês têm que oferecer a Vinayaka neste dia de Vinayaka Chaturthi? Hoje, as pessoas gastam muito dinheiro oferecendo várias frutas e preparados para Deus. Todas essas oferendas só são feitas como um ritual. No final, as próprias pessoas as consomem. Nenhum benefício provém de fazer estes oferecimentos. Folhas, flores, frutas e água. Estas são as 4 coisas que vocês deveriam oferecer a Deus. Aqui, folha significa o corpo. Este corpo pode murchar a qualquer momento. Então, nunca desenvolvam apego ao corpo. Ao invés disso, ofereçam-no a Deus. A flor significa o coração, a flor que nunca murcha. A mente pode ser comparada à fruta e a água representa as lágrimas de alegria e devoção pelo Senhor. Todos estes deveriam ser oferecidos a Deus. Este é o caminho, este é o oferecimento que Deus espera. Eu espero que vocês ponham em prática o que foi dito e santifiquem suas vidas. Eu os abençoo a todos e finalizo o meu discurso. Esse discurso foi de 99, também numa ocasião de Ganesha Chaturthi, desse festival. E só uma coisa que eu esqueci de comentar, que nesse passatempo, nessa historinha, onde o Sr. Ganesha é consagrado líder dos deuses, isso também é um significado muito importante, que o Swami diz. Essa história tem um significado muito forte, que é mostrando a importância do nome do Senhor. Então vejam que, porque o Sr. Ganesha só escreveu o nome dele, deu uma volta e realmente a missão não estava cumprida. E é justamente isso, porque às vezes a gente acha que vida espiritual é algo muito mirabolante, mas não. Inclusive nessa era de Kali Yuga, uma das maiores e principais recomendações é que justamente cantemos o nome do Senhor. Sai Baba costuma dar muito exemplo também de, por exemplo, se você está com fome, você começa a repetir, por exemplo, lasanha, 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 você fica pensando na lasanha, você chega a salivar, Então justamente, ou se você está com sede, você fica repetindo água, pensando na água, É a mesma coisa. Então é justamente, se a gente canta o nome do Senhor com fé, com devoção, a gente vai cada vez mais ansiar por Ele. E esse outro exemplo que ele dá aqui, essas 4 oferecimentos que realmente devemos fazer, é muito interessante, porque realmente a gente pode oferecer flores, incensos, mas tudo é algo que se vai, não deve deixar de ser feito, não é por isso, mas só me diz que a gente não pode ficar só preso nisso, focado nisso, nós temos que ir além, ele sempre nos chama para isso, sempre nos mostra o significado de tudo isso, que tudo tem algo por trás, mais profundo. Então que a gente possa refletir, essa semana, principalmente no Sr. Ganesha, que Ele nos ilumine, nos remova os obstáculos de todos os nossos caminhos espirituais. Uma boa cerimônia para todos. Om Sai Ram.